Olá, pessoal! Vamos hoje dar início ao semestre 2020/2, com a disciplina de Assistência de Enfermagem e Saúde Coletiva, cujo conteúdo será Políticas Públicas, Sociais e de Saúde. Como combinado na aula anterior, vamos iniciar recordando a questão norteadora, que é pesquise e define com suas palavras o que é a saúde coletiva. A saúde coletiva é um movimento que surgiu na década de 70, que contestava os padrões de assistência de saúde existentes na época e buscava uma forma de superar a crise no campo da saúde. Ela surge devido à necessidade de construção de um campo teórico-conceitual em saúde frente ao esgotamento do modelo científico biológico da saúde pública daquele momento. A doença era causada por um agente biológico, portanto, esse modelo associava a unicausalidade, onde apenas um agente ocasionava a doença. Também confere estritamente a área biológica ao ser humano, desconsiderando sua posição biográfica, sua condição familiar e social, valorizando apenas a patologia, a doença em si. A saúde coletiva, por ter sido construída por diversos profissionais, trata-se de uma área multidisciplinar, portanto, é constituída por diversos profissionais e também interdisciplinar, por ter uma interação de saberes de diversas disciplinas e que busca entender a saúde, doença, como um processo que se relaciona com a estrutura da sociedade, o homem como um ser social e contendo a sua história, um homem histórico, que sofre influências econômicas, políticas e também ideológicas. Segundo Paim e Donangelo, saúde coletiva é o campo de produção de conhecimentos voltados para a apreensão da saúde e a exposição de seus determinantes sociais, bem como de práticas direcionadas prioritariamente para a sua promoção, além de voltadas para a prevenção e o cuidado a agravos e às doenças, tomando por objeto não apenas os indivíduos, mas sobretudo os grupos, portanto, a coletividade. Será que as políticas públicas abrangem as políticas sociais e também as políticas de saúde? É o que vamos descobrir daqui a pouquinho. Diante de tantas questões, surgem diversos questionamentos que são apontados para vocês refletirem no decorrer da aula de hoje. Então, o que são políticas? O que são políticas públicas? Qual a importância das políticas públicas para a sociedade? Que direitos e garantias os estados devem promover aos cidadãos? Os estados devem, atuar na proteção social da sociedade? Os estados devem proteger todos os indivíduos ou apenas aqueles que contribuem financeiramente com o sistema? Você conhece algum tipo de política social? E aí eu deixo para vocês aqui, para vocês dar uma comentadinha a respeito dessas questões, Façam uma reflexão, E aí a gente vai descobrir todos esses questionamentos. Ao final da nossa aula, eu espero que vocês consigam responder aos nossos objetivos, que é compreender o que são as políticas públicas e políticas sociais, associar a política social e a política de saúde, enxergar a importância dessas políticas, identificar o papel do Estado perante tais políticas e compreender o histórico das políticas de saúde. Falar de política pública é algo bastante complexo, pois não há um conhecimento completo e definido sobre o tema, mas há vários conceitos que traduzem o que são políticas públicas. As políticas públicas estão diretamente associadas ao Estado, embora haja autores que relatem a construção delas também marcadas pelo privado como pelo público. Políticas públicas são um conjunto de ações e de decisões do governo voltadas para a solução ou não de problemas da sociedade. Gianesini
ela define que são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado com a participação de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania. As políticas públicas são as intenções governamentais que produzirão transformações profundas ou artificiais no mundo real. Portanto, as políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado, com a participação de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania, promovendo assim transformações na realidade. Um estudo realizado pelo SEBRAE de Minas Gerais diz que é certo que as ações que os dirigentes públicos, portanto os governantes, os tomadores de decisões, os gestores, selecionam suas prioridades, que são aquelas em que eles entendem serem as demandas ou expectativas da sociedade. Ou seja, é o bem-estar da sociedade, ele é definido pelo governo e não pela sociedade. As políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades. Daí porque qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-relações existentes entre o Estado, a política, a economia e a sociedade. A exemplo disso, nós temos um exemplo muito recente, que é o auxílio emergencial devido à pandemia do coronavírus, do Covid-19, que é aquele auxílio de R$600. Então, resumidamente, Souza diz que política pública é o campo do conhecimento que busca ao mesmo tempo colocar o governo em ação ou analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo do curso dessas ações e que corresponde a direitos assegurados constitucionalmente. Embora é bom que vocês lembrem, que essa segurança, essa decisão, ela é definida pelo próprio governante, pelos próprios governantes. A partir da Constituição Federal de 1988, as políticas públicas no Brasil estão fundamentadas no atendimento das necessidades e direitos humanos básicos e fazem parte do eixo da política social do Estado. Esses direitos estão contemplados no 6º artigo, onde fala de direitos sociais, e no título 8º da Ordem Social, com destaque aos capítulos 2, que diz sobre a Seguridade Social, e o capítulo 3, que fala sobre a educação. O artigo 6º assegura os direitos sociais. Dentre eles estão a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição de 1988. Porém, ela sofreu algumas alterações. No ano de 2000, acrescenta-se o direito de moradia. Posteriormente, no ano de 2010, o direito de alimentação, e a última alteração ela foi realizada em 2015, que adiciona-se aos direitos sociais o direito de transporte. Nas políticas sociais, as ações não nascem das necessidades do próprio Estado, mas são decorrentes de demandas da própria sociedade. Dessa maneira, pode dizer que as políticas surgem de um contexto social que envolve os grupos econômicos, políticos, as classes sociais e demais componentes da sociedade civil, o que determina as decisões a serem tomadas. Determina também as intervenções, em uma dada realidade social ou econômica, direcionando investimentos no âmbito social e produtivo dessa sociedade. O conjunto dessas decisões compõe a política de um determinado governo. Então, assim, o que se pode observar é que a política pública é muito mais do que normas administrativas ou burocráticas, e sim um jogo de forças de interesses. As políticas sociais são uma parte das políticas públicas. A política social, ela consiste, portanto, em um termo empregado para se redefinir a todas as políticas que os governos desenvolvem voltados para o bem-estar e a proteção social.
É uma política que está voltada para a reprodução dos indivíduos e da coletividade. Assim, é ela que desenvolve estratégias coletivas para reduzir, a vulnerabilidade das pessoas aos riscos sociais. Desta maneira, observa-se que a política social apresenta uma dinâmica de múltiplas faces, que inclui ações intervencionistas na forma de distribuição de recursos e oportunidades, a promoção de igualdade, dos direitos de cidadania e a afirmação de valores humanos e a serem tomadas como referência para toda a nossa sociedade. Então, a gente diz que a política social ela consiste em uma atribuição definida politicamente de direitos e deveres legais dos cidadãos. Estes direitos consistem na transferência de dinheiro e de serviços com o objetivo de compensar condições de necessidade e risco para o cidadão que goza de tal direito e que não consegue acessar a esses mesmos bens com seus próprios recursos e ou dotes individuais. As políticas públicas abrangem as políticas sociais, que abrangem as áreas da saúde, da previdência social, que são os espaços clássicos do bem-estar social, além de campos como educação e habilitação. A dinâmica das políticas sociais, neste aspecto, são complexos e importantes no que tange o desenvolvimento dos sistemas de produção social, uma vez que são nesses sistemas que adquirem forma concreta e atuam diretamente sobre a realidade social. Assim, quando se fala na política social como uma ação concreta de proteção social, autores como Fleury e Overnet colocam uma questão: o que é compreensão de como os sistemas de proteção social são geridos e como eles agem de fato e diretamente sobre a realidade da sociedade. Dessa maneira, pode dizer que as políticas sociais surgem como políticas que compensem de certo modo as desigualdades sociais geradas pelo processo de acumulação capitalista mercado. E aí a gente faz o seguinte questionamento: será que o Estado é provocador dessa desigualdade ou ele compensa as desigualdades sociais? A proteção social se caracteriza na ação coletiva de proteger indivíduos contra os riscos inerentes à vida e ou a assistir necessidades geradas em diferentes momentos históricos e relacionadas com múltiplas situações de dependência. Os sistemas de proteção social têm origem na necessidade imperativa de neutralizar ou reduzir o impacto de determinados riscos sobre o indivíduo, assim como sobre a sociedade. Resumidamente, pode-se dizer que a proteção social é uma modalidade de intervenção do Estado na área social, na sociedade. É o termo empregado para se referir a todas as políticas que os governos desenvolvam voltadas para o bem-estar e proteção social, ou seja, é o conjunto de ações que objetivam a promoção da igualdade e do bem-estar. Para Di Giovanni, proteção social são as formas institucionalizadas ou não que as sociedades constituem para proteger seus membros, portanto, seus cidadãos, dos riscos sociais ou vicissitudes e inconstâncias da vida em sociedade. As sociedades constroem suas formas de proteção social de acordo com suas necessidades, suas especificidades e com a maneira como se interrelacionam entre o Estado, a sociedade e o mercado, de modo que desenvolvam amparo aos pobres, aos necessitados e cidadãos de modo geral. E as principais modalidades, os principais tipos básicos de atuação do governo são a assistência social, onde há a distribuição de benefícios para camadas específicas da população. Ações são do tipo focalizado, residuais e seletivas. Podemos citar como exemplo as bolsas famílias, que são específicas à população carente. No modelo de assistência social, o Estado deve se restringir ao mínimo necessário,
Dirige-se, portanto, aos focos de pobreza ou grupos vulneráveis, sendo preciso apresentar uma prova de inexistência de meios que ateste a sua incapacidade, né, incapacidade do cidadão financeira, para tornar-se beneficiário, embora ser beneficiário não dar, né, não torna possível possuir esse direito. Já no seguro social, são benefícios distribuídos a categorias ocupacionais específicas, né? Geralmente são trabalhadores do mercado de trabalho, trabalho formal, né? Por exemplo, o recebimento anual do PIS e do PASEP, daqueles indivíduos que tiveram a carteira de trabalho registrada no ano anterior. A cidadania, nesse caso de seguro social, ela está embutida na profissão e os direitos do cidadão restringem-se aos direitos do lugar que ocupa no processo reprodutivo. E um outro tipo de modalidade é o da Seguridade Social, que é a distribuição de benefícios a todos os cidadãos de uma determinada unidade territorial, né, tem seus direitos assegurados, por exemplo, o direito assegurado à saúde para todos, que desde 1998, né, com a instituição do SUS, né, houve-se esse direito. Então, ele é inspirado em um princípio de justiça social, onde garante a todos os cidadãos o direito de um mínimo vital socialmente estabelecido. O acesso aos benefícios sociais depende unicamente da necessidade dos indivíduos, ou seja, o acesso à escola, porque é preciso ser educado, é necessário ter educação. Dessa forma, o Estado desempenha um papel central, tanto na administração como no financiamento do sistema, que destina recursos importantes do orçamento público para a manutenção das políticas sociais. Os benefícios são assegurados como direitos sociais e de forma universalizada. As políticas de saúde consistem num campo de conhecimento da área das ciências humanas e que tem um outro padrão de relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento, que não somente o das áreas das ciências biológicas. Avalia-se a política de saúde como um direito de todos e dever do Estado, tal como reza a Constituição Federal de 1988. No seu artigo 196, ele diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Né? Paim, ele define então a política de saúde como uma ação ou omissão do Estado enquanto resposta social diante dos problemas de saúde e seus determinantes, bem como da produção, distribuição de regulação de bens, serviços e ambientes que afetam a saúde dos indivíduos e da coletividade. Fleury diz que as políticas de saúde, suas estratégias, instrumentos e planos produzem uma ação que não se limita ao campo da saúde, uma vez que podendo influir em diversos outros aspectos da dinâmica social, que seja econômica, política, cultural, e também podem igualmente cumprir vários outros papéis ou funções, além de seu objetivo básico de resolver problemas da saúde. Temos que compreender, portanto, né, que o Brasil é um país de grande extensão territorial, que possui uma ampla desigualdade interna em suas regiões, que a sua população é altamente miscigenada, com diferenças de hábitos, de culturas. Portanto, o Brasil passou e tem passado, né, por grandes transformações, se começarmos a observar a política, a economia do país. Né? Passou também por transformações demográficas, epidemiológicas e sociais. Dessa maneira, observa-se melhoria que podem ser atribuídas à combinação das políticas públicas sociais e da saúde, que oferecem mudanças nas condições de vida, alterando assim o comportamento dos indivíduos, o que irá afetar diretamente a saúde da coletividade e do próprio indivíduo. Com a
advento da nova Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã, novos princípios foram garantidos para uma política social mais justa. Então, na Constituição da República Federal do Brasil, na seção 2 da saúde, o artigo 198 reza que as ações e os serviços públicos de saúde constituem uma rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde, que conformam um sistema único de saúde, organizado segundo as diretrizes de descentralização, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, mas sem prejuízo aos outros serviços assistenciais, e também reza pela participação da comunidade, pela participação social. Coisas que serão temas das nossas próximas aulas, a descentralização, a integralidade, a participação social. Falamos um pouquinho sobre as políticas, mas qual a importância dessas políticas, Qual a diferença dela para a sociedade, que diferença ela faz para cada cidadão? Essas políticas públicas visam responder a demandas, principalmente dos setores marginalizados da sociedade, considerados como vulneráveis. Essas demandas são interpretadas por aqueles que ocupam o poder, mas influenciadas por uma agenda que se cria na sociedade civil através da pressão e mobilização social. Visam também ampliar e efetivar direitos de cidadania, também gestados nas lutas sociais e que passam a ser reconhecidos institucionalmente. Outras políticas também objetivam promover o desenvolvimento, criando alternativas de geração de emprego e de renda, como forma compensatória dos ajustes criados por outras políticas de cunho mais estratégico, por exemplo, de cunho econômico. Ainda outras são necessárias para regular conflitos entre os diversos atores sociais, que mesmo hegemônicos têm contradições de interesses que não se resolvam por si mesmos ou pelo mercado, que necessita de mediação governamental, mediação das políticas. Os objetivos das políticas têm uma referência valorativa e exprimem as opções e visões de mundo daqueles que controlam o poder, como a gente já disse anteriormente, mesmo que para sua legitimação necessitem contemplar certos interesses de segmentos sociais dominados, dependendo assim da sua capacidade de organização e também de negociação. As políticas públicas possuem diversos desafios para sua implantação. Um dos maiores motivos que levam as falhas nos resultados das políticas públicas é a dissociação entre a elaboração e a implementação do processo do planejamento, assim como outros desafios, que é a disputa entre interesses particulares e interesses gerais, assim como também a disputa entre a dimensão técnica e a dimensão política. Um outro grande desafio é contribuir para que grandes contingentes da sociedade, grande parte da população, excluídos do mercado de trabalho e do acesso a fontes regulares de mercado para a sua subsistência, sejam incluídos e participem da vida social. A falta de capacidade técnica das organizações do Estado, embora apresente avanços, ainda falta melhor articulação entre as variáveis organizações envolvidas no planejamento das diversas políticas públicas, o que também torna um desafio. E como também não dizer das questões financeiras, Essas questões financeiras também continuam sendo um dos desafios das políticas públicas, mesmo com o aumento significativo da arrecadação, como no caso do nosso país, do Brasil. E qual é o papel do Estado diante de tais políticas para a implementação dessas políticas? O Estado ele detém o monopólio dos instrumentos para a formulação e também para a implantação das políticas públicas. E é ele que vai definir as formas de implantá-las. Quais serão os mecanismos e instrumentos que ele irá utilizar, então que ele irá lançar mão para essa implantação. É ele que seleciona o público-alvo a ser priorizado e que determina a quais fontes de financiamento ele deve recorrer. O Estado, através da realização de políticas públicas, ele atende a diversos interesses dos múltiplos setores da sociedade. Entretanto,
Toda e qualquer política estatal, ela depende de recursos públicos. No Brasil, a arrecadação é predominantemente da federação, com mais de 60%, e o estado e o município chega a quase 40% do produto interno bruto, que é do PIB. Porém, boa parte de seus recursos públicos vão para o pagamento de dívida, de folha salarial ou cobrir os rombos existentes na Previdência Social. Assim, mesmo com uma quantidade de recursos razoáveis, o Estado nas políticas públicas e na saúde muda em diferentes conjunturas históricas e políticas, e que somente a partir da Constituição Cidadã de 1988 é que o brasileiro passa a ter igual direito com relação a todos os demais de acesso às suas necessidades de saúde. Então, a gente vê que o Estado, através da sua realização de políticas públicas, ele atende a diversos interesses, né, nos múltiplos setores da sociedade, seja na educação, seja na saúde, seja na economia. Então, ele vai atender vários interesses, vários setores, né, desses interesses desses setores. Entretanto, toda e qualquer política estatal depende de recursos públicos. Então, é da arrecadação do povo, né, da população, que vai sair esses recursos. Assim, é dever do Estado de garantir a saúde e consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, como rege a nossa Constituição. O Estado, ele é provedor e produtor do serviço de saúde. O Estado, ele pode não exercer o monopólio dessa produção dos serviços de saúde e assim permitir a oferta dos serviços através do setor privado da saúde. Porém, esses serviços do setor privado, eles devem estar vinculados à lógica da saúde, que é o direito de todos e o dever do Estado. O que considera o sistema de saúde brasileiro com a produção de serviços sendo uma mistura, um mix entre os setores públicos e setor privado. Nós temos vários conhecedores das políticas públicas, políticas sociais, política da saúde brasileira. E Paim Almeida, ele diz que em uma sociedade como a brasileira, o que importa é como implantar as políticas sociais e de saúde que, ao priorizar os segmentos socialmente mais vulneráveis, o façam com a lógica da integralidade, da universalidade e a equidade na atenção à saúde. E aí, pessoal, a gente tem que verificar que o Brasil, ele é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que até hoje, que mantém um sistema de saúde público, universal, integral e, acima de tudo, gratuito. Então, essas características, aliadas às dimensões continentais, a todas aquelas transições demográficas, epidemiológicas, das desigualdades regionais, acarretam inúmeros desafios à consolidação do sistema de saúde brasileiro. Então, esse daí é um dos grandes desafios, essa diversidade brasileira. Deixo para vocês, pessoal, então, uma questão, para vocês refletirem, para vocês buscarem mais o conhecimento das políticas públicas, das políticas sociais de saúde, Então, considerando esse conteúdo que nós vimos hoje, o que foi estudado, diga qual é a maior política social que existe no Brasil e eu quero que você justifique, portanto, sua resposta. Aqui estão algumas das referências utilizadas na aula de hoje, para que vocês possam ir atrás de algumas delas, e assim poder ampliar ainda mais o conhecimento de vocês sobre essas políticas, sobre a Constituição de 1998 e assim desenvolver o conhecimento de vocês. Termino a aula de hoje com uma frase de Mahatma Gandhi, que diz que 7 pecados sociais: política sem princípios, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência,
conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade e culto sem sacrifício. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.